Eu sempre achei que os jogos de cartas eram mais do que apenas um passatempo. Eram um teste de caráter, uma dança entre a sorte e a astúcia, onde as máscaras caíam e as verdadeiras intenções vinham à tona. Naquela noite, no porão mau, iluminado da casa do Ricardo, o jogo de cacheta, que começou como uma brincadeira entre amigos, logo se transformou em um campo de batalha silencioso, onde a trapaça e a ganância tomaram o lugar da lealdade. E eu, que achava que conhecia aqueles homens, descobri que, quando o dinheiro entra em jogo, até os melhores amigos podem se tornar inimigos. O porão era úmido e mal iluminado, com uma única lâmpada pendurada sobre a mesa de madeira desgastada. O ar cheirava a mofo e cerveja derramada, e o baralho de cartas amassadas no centro da mesa parecia testemunhar incontáveis noites de jogatina. Éramos 5. Eu, Ricardo, o anfitrião, Marcos, o tagarela Paulo, o calculista, e Leo, o mais quieto do grupo, mas também o mais perigoso. Ricardo era o dono da casa, um cara alto e desengonçado, com um sorriso fácil que escondia uma mente afiada. Ele sempre parecia saber mais do que deixava transparecer. Marcos, ao seu lado, era o oposto. Baixo, gordinho e falante, sempre contando piadas e tentando aliviar a tensão, mas seus olhos pequenos e penetrantes nunca paravam de observar as cartas dos outros. Paulo, sentado à minha direita, era o mais metódico. Ele contava cada ponto, cada carta jogada e tinha um jeito frio de calcular as probabilidades. E Leo, à minha esquerda, era o mais difícil de ler. Ele raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras eram cortantes e precisas. O jogo começou tranquilo, como sempre. Apostas baixas, risadas e provocações. Mas, à medida que a noite avançava, o clima mudou. Ricardo começou a distribuir as cartas com um sorriso estranho, quase como se estivesse antecipando algo. Marcos, que normalmente era o palhaço do grupo, ficou mais quieto, seus olhos se fixando nas cartas com uma intensidade incomum. Paulo começou a anotar os pontos em um bloquinho, algo que ele nunca havia feito antes. E Leo apenas observava, como um predador à espera do momento certo para atacar. Foi na terceira rodada que percebi que algo estava errado. Eu tinha uma mão decente, mas de repente, sem explicação, Ricardo venceu com uma jogada improvável. Ele sorriu, recolheu as fichas e distribuiu as cartas novamente. Desta vez, foi Marcos quem ganhou, com uma combinação que parecia quase impossível. Paulo franziu a testa, claramente desconfiado, mas não disse nada. Quando chegou minha vez de distribuir, senti o baralho estranhamente pesado. Passei as cartas com cuidado, observando cada movimento. Foi então que percebi, algumas cartas tinham marcas quase imperceptíveis nas bordas. Um risco fino aqui, uma pequena mancha ali. Alguém tinha marcado o baralho. Olhei em volta, tentando descobrir quem era o culpado. Ricardo parecia muito confiante, Marcos estava suando mais do que o normal, Paulo estava absorto em seus cálculos, e Leo me encarou com um olhar que parecia dizer: "Eu sei que você sabe." A tensão na mesa era palpável. As apostas aumentaram, e as risadas deram lugar a silêncios carregados. Quando Paulo finalmente confrontou o Ricardo sobre as cartas marcadas, o clima explodiu. Ricardo negou com veemência, Marcos tentou acalmar os ânimos, e Leo apenas sorriu, como se estivesse se divertindo com o caos. Foi então que Leo revelou seu jogo. Ele tinha percebido as marcas desde o início e, em vez de expor o trapaqueiro, decidiu usar isso a seu favor. Ele sabia que Ricardo e Marcos estavam trabalhando juntos, marcando as cartas para garantir vitórias alternadas. Paulo, o calculista, ficou furioso por não ter percebido antes. E eu? Eu me vi no meio de uma guerra, onde a amizade não significava nada. A noite terminou com gritos, acusações e uma mesa viradas. Ricardo, o anfitrião, ficou vermelho, de raiva, tentando justificar as marcas nas cartas, enquanto Marcos gaguejava desculpas esfarrapadas. Paulo, o calculista, foi o primeiro a sair, jogando as fichas no chão e jurando nunca mais pisar naquela casa. Leo, como sempre, foi o mais frio. Recolheu seu dinheiro, deu um último sorriso irônico e desapareceu pela escada, sem dizer uma palavra.
Ricardo e Marcos saíram juntos, ainda discutindo, deixando o porão em silêncio. E eu fiquei ali, sozinho, no meio da bagunça. As cartas estavam espalhadas pelo chão, algumas viradas para cima, como se zombassem de mim. A lâmpada balançava levemente, criando sombras que pareciam dançar nas paredes. Respirei fundo, olhando para o baralho marcado e as fichas espalhadas. Naquela noite, aprendi que, quando o dinheiro está em jogo, até os melhores amigos podem se tornar inimigos, que, no fim das contas, o verdadeiro jogo não é sobre cartas, mas sobre quem está disposto a trair para ganhar.